paz do Senhor Jesus. Amados, para todos aqueles que vão assistir esse vídeo, eu gostaria de deixar uma palavra aqui para vocês, que está no livro 1 João. Vou achar aqui 1 João, capítulo 2, versículo de número 25. 1 de João, capítulo 2, versículo 25. Que diz assim: E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Vamos repetir? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Apesar desse ser um versículo pequeno, ele nos diz ele nos quer dizer muitas coisas. Esse versículo nos está dizendo que uma das promessas que Jesus nos fez foi, ou seja, eu creio que uma das principais promessas que Jesus nos fez foi a vida eterna. E hoje em dia nós podemos ver que muitas pessoas não têm regado essa promessa. Muitas pessoas não têm nem sequer atentado para essa promessa. Hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, muitas das vezes nós se preocupamos com muitas coisas, com muitas das promessas que estão na Bíblia, regamos muitas vezes muitas outras promessas, mas essa promessa nós temos esquecido. E essa é uma das principais promessas que nós devemos regar dia atrás dia, que é a vida eterna. Porque foi essa a missão de Jesus na Terra. Foi com esse objetivo que Jesus veio na Terra. Foi de salvar a humanidade. Foi de perdoar os nossos pecados e nos conduzir a uma vida eterna, se nós crermos em seu nome. E hoje em dia eu vejo muitos crentes que somente estão buscando Jesus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer, pela cura, pelo milagre, pela questão financeira, ou seja, e muitas das vezes nós temos esquecido de buscar a vida eterna. Então, eu queria deixar essa palavra para todos aqueles que estão pensando que Jesus veio e morreu na cruz somente para te dar bens materiais, que ele está bem enganado, porque a missão de Jesus na Terra foi realmente para salvar a humanidade, foi para dar vida e vida com abundância para aqueles que creem e aqueles que buscam a salvação em Jesus Cristo. E eu queria dizer que nós, hoje em dia, temos que buscar a salvação. Temos que buscar ser salvo dia atrás dia. Porque tudo que nós temos que fazer aqui nessa terra, tudo aquilo que nós vamos fazer, a nossa santidade, a nossa busca, dia a dia, tudo tem que se girar em torno da nossa salvação, para nós sermos salvos. Ou vai dizer que você vai ir na igreja somente para buscar as coisas materiais. Ou me vai dizer que você somente vai na igreja para buscar um carro, uma casa. Meu amigo, a Bíblia já é clara. A Bíblia diz que primeiramente nós temos que buscar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. As demais coisas são essas que Jesus está falando. Eu creio que nós não devemos primeiramente buscar as coisas da terra. Primeiro devemos buscar as coisas celestiais, as coisas que são eternas. Porque se você buscar aquilo que é passageiro, as coisas passageiras vão permanecer aqui nessa terra. E nós devemos buscar adquirir aquilo que é eterno, não aquilo que nossa mão pode tocar, mas aquilo que o nosso coração pode possuir. E eu também gostaria de falar que hoje em dia é muito difícil você ver pessoas que estão realmente interessadas na salvação. Você olha para essas igrejas hoje em dia que estão lotadas, essas igrejas aí que você escuta a pregação que hoje você tem um carro velho, amanhã você vai ter um carro novo, hoje você tem uma casa velha, amanhã você vai ter uma casa nova. Muitas das vezes nós mesmos temos aprendido essa pregação de chegar a pregar para os irmãos, pregar para as pessoas que estão na rua. Nós não chegamos e pregamos para ele que Jesus pode salvar, que Jesus pode transformar a vida dele e levar ele a viver uma eternidade. Nós muitas das vezes vamos e pregamos para essas pessoas que estão aí no mundo que não conhecem Jesus. Nós chegamos e dizemos para ela: olha, vem porque Jesus
pode transformar, Jesus pode te dar uma mulher, Jesus pode te dar um carro, Jesus pode te dar uma condição de vida melhor. Não é essa a pregação que nós temos que fazer. Nós temos que pregar Jesus morto na cruz para quê? Com qual objetivo? Para nos dar a vida eterna. É essa a missão que Jesus veio fazer. É esse o objetivo de Jesus. Você crê, meu irmão, que Jesus veio morrer para te dar bens materiais na terra? Você está enganado. Do que eu tenho lido a Bíblia até hoje, muitos versículos bíblicos, muitas histórias. Até tem uma história que um jovem chegou e pediu para ele: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele falou para Jesus que já tinha observado desde pequeno todos os mandamentos. Mas Jesus falou que ainda faltava uma coisa, e essa coisa que faltava para ele era que ele tinha que vender todos os bens materiais dele e dar aos pobres, e depois ainda seguir Jesus para que ele pudesse obter a vida eterna e obter um lugar no reino do céu. E hoje em dia nós vemos muitos crentes aí querendo obter primeiramente sempre casa, carro, querendo obter as coisas do mundo. Eu quero dizer uma coisa para vocês estão enganados. Vocês não vão levar o seu carro nem sua casa. Vocês vão levar somente aquilo que tiver acumulado no reino do céu. Se a tua alma, se o teu coração tiver paz, se você estiver com a tua alma repleta, você vai subir. Agora, se você estiver com os bens aqui da terra, eu te garanto, meu irmão, que você não vai subir. Então eu gostaria que você meditasse nessa palavra. Eu gostaria que você lesse esse capítulo que eu deixei aqui nesse versículo de número 25, 1 de João capítulo 2, versículo 25, que diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu queria deixar aqui duas perguntas também, que eu tenho feito a mim mesmo e tenho me perguntado. Quais são as promessas que mais temos feito menção delas perante Deus? Será que realmente a intenção nossa é a salvação? Pense nisso, meu irmão. Se realmente você tem buscado Jesus para ser salvo, ou se realmente você tem buscado Jesus por algum bem material, ou somente por uma cura, pode ter certeza, você vai obter essa cura, você vai obter esse milagre. Agora, a salvação, eu já não te garanto que você vai obter. Porque primeiramente você tem buscado as coisas terrenas, você não tem buscado as coisas celestiais. E a palavra já diz, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Já diz, a palavra já está dizendo que nós temos pedidos, mas temos pedido mal. Por que você não pede para Jesus salvar a tua família? Por que você não pede para Jesus restaurar o seu casamento? Por que você não pede para Jesus tirar o teu filho da droga, o teu filho da prostituição? Por que você não pede para Jesus adquirir sabedoria, conhecimento da tua palavra? Por que você não pede para Jesus porção dobrada do Espírito Santo dele? Por que você não pede para Jesus sarar a tua alma que está ferida, que está curada, sarar, mudar o teu pensamento, fazer com que tua mente enxergue que Jesus não é material, Jesus é espiritual, e convém que nós buscamos as coisas espirituais, convém que nós nos enchemos das coisas espirituais. Eu te peço, irmão, medite nessa palavra e que essa palavra realmente possa ser útil na sua vida. Eu, com todo amor, estou aqui gravando um vídeo que meu amigo lançou, um desafio para mim, e disse: olha, eu lanço um desafio que você escolha uma palavra e dê, e realmente é essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para que eu esteja trazendo até a ti ela. E com muito amor eu te desejo que Cristo possa se gerar em teu coração. Se ainda você não é convertido e vai assistir esse vídeo, entregue a sua vida a Jesus e deixe que Jesus mostre qual é o caminho certo que você deve tomar. Não deixe, meu irmão, que pessoas do mundo, que pastores que estão aí fora hoje em dia, que estão pregando somente prosperidade. A prosperidade, lógico que nós precisamos dela hoje em dia. Nós, sem dinheiro aqui nessa terra, verdadeiramente não conseguimos se mover nem para a esquerda e nem para a direita, mas primeiramente nós temos que buscar o reino do céu e a sua justiça, porque lá no livro de Deuteronômio capítulo 28 diz que quando nós escutarmos a voz do Senhor nosso Deus, essas coisas nos vão alcançar. Não é nós que temos que buscar ela, mas ela vai nos perseguir, vai nos alcançar quando nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Amém? Então é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigado, eu agradeço. Em nome de Jesus.